março de 2021. Completamos nesse mês um ano de pandemia, um ano de distanciamento e isolamento social, um ano ouvindo sobre infectados e óbitos, um ano com as portas das igrejas fechadas, um ano que a parte social tem fechado as suas portas por motivo de segurança, com toda a dificuldade de prestar acolhimento presencialmente. Um ano de caos. Mas, em meio a esse caos, Deus nos chama. Deus nos faz voltar à essência da nossa fé, do cristianismo, a essência da humanidade, a essência da nossa missão, a essência do chamado do exército de salvação. Deus te chama a ser como um farol que brilha à noite, a ser ponte sobre as águas, a ser abrigo no deserto, a ser flecha que acerta o alvo. Nós queremos ser usados da maneira que te agrade, Deus, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui as nossas vidas. Usa-nos, Senhor. Usa-me, Senhor. Apoie, ore, interceda, participe, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Aleluia! Todos são bem-vindos a esse domingo de Ramos. E nesse encontro nós vamos relembrar e nós vamos ouvir sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Fato então que acontece na semana anterior à Páscoa, onde nós falamos do sacrifício e sofrimento de Jesus Cristo no Calvário por cada um de nós. E também aonde nós celebramos com muita alegria a sua ressurreição. E eu te convido também a saudar o nome de Jesus, a abrir as portas do seu coração e convidá-lo mais uma vez a entrar. E nós vamos cantar o cântico dos nossos cancioneiros, de número 47. E olha só o que diz: saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, com glória coroai. Ó escolhida geração, com glória coroai. E diz: remidos todos com fervor, hosanas entoai. Aleluia! Cantemos.
Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós queremos nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, chegar à Tua presença para Te agradecer Tua fidelidade, Seu amor incondicional, Sua proteção, pois Tu tens sido o nosso refúgio, nossa fortaleza nesses tempos difíceis que nós enfrentamos. Querido amado Pai, eu quero pedir que a tua bênção esteja com a soldada Keila, que está na direção desse culto, Senhor. Embora seja online, que esse culto sirva, Jesus, para aprofundar a nossa confiança em Ti, que nossa fé seja vivificada pelo Teu Espírito Santo, que venha nos fortalecer, que venha nos confortar e unir-nos uns com os outros, Senhor. Nós queremos pedir a Ti que o Senhor possa abreviar. Nós anelamos por um culto presencial, Senhor. Nós sabemos também que nós estamos no Domingo de Ramos, aproximando da Semana Santa, da Páscoa. Ó Senhor Deus, continua abençoando o nosso povo, do corpo central, a cada família que o Senhor tem sustentado e abençoado e ajudado, Senhor. Então receba nossa gratidão, nosso louvor, nossa adoração. E também eu peço que o Senhor abençoe, ó Pai, cada ouvinte, mesmo que, ó Deus, seja dessa forma, nós estamos, Senhor, unidos em Cristo Jesus. Pai amado, quero pedir a Tua bênção para os músicos e cantores e aqueles que têm programado e ajustado tecnicamente este culto. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos. Receba a nossa adoração que fazemos em nome de Jesus, de todo o coração. Amém. Aleluia. Estou passando por aqui para agradecer a Deus o nascimento da Liz, agradecer aos irmãos, as orações, o carinho, desde que nós compartilhamos que teremos mais um baby. Muito obrigada pelas orações, elas são preciosas. Eu tinha algumas preocupações no meu coração com relação ao parto, ao nascimento da Liz, mas quando eu olho para trás, eu vejo o cuidado, a generosidade de Deus com a gente, com o nascimento dela. E duas coisas foram bem importantes, assim. A primeira é que eu queria muito ter com o meu médico, que já me conhece, que me acompanha, e que não foi possível no parto do Benjamin. E como eu tenho um parto meio rápido, eu tinha preocupação, né? Será que vai nascer onde? Vai nascer em casa? Vai nascer no carro? Vai dar tempo de chegar na maternidade? Mas graças a Deus, mesmo sendo rápido, eu lembro que quando o Marcos estacionou o carro na maternidade, eu olhei no reloginho, eram 2h47, ela nasceu às 3h50, foi bem rápido, mas deu tempo do meu médico chegar. E como tudo tem que ter emoção, no Natal meu médico deslocou a retina e eu falei, ixi, agora, né? E aí ele falou, calma, estarei lá, mas vou precisar de levar um colega para me auxiliar. E eu detestei a ideia, porque tudo que eu não queria era outro médico. Chegou o dia do parto, o colega chegou, outro médico, e pensa num senhorzinho gente boa, alto astral, divertido. E o que eu posso dizer é que a Liz nasceu num ambiente muito feliz, muito leve, e isso foi muito importante. E a outra coisa é que chega a ser engraçado. A gente devia ter uns 3 anos de casados, não pensava em filhos ainda, nem planejava. E toda vez que a gente voltava da igreja, no nosso caminho tinha essa maternidade onde a Liz nasceu. E eu sempre falava pro Marcos, eu queria tanto ter um filho aqui, um dia eu vou ter um filho aqui. Mas acabou que a Ana Lu e o Ben já nasceram em outro hospital. E por questão de mudança de plano de saúde e preferência do meu médico, a gente acabou optando por essa maternidade. E foi lá que eu vivi uma experiência que eu não tive nem com a Ana Lu e nem com o Benja. Quando eu cheguei na maternidade, a enfermeira pediu para que eu trocasse de roupa e me deu um top para vestir. Eu não questionei nem nada
Mas eu entendi quando a Liz nasceu, né? Que eles me deram ela assim que ela nasceu, colocaram dentro desse top. E eles falavam que por no mínimo 1 hora. Então a gente ficou lá agarradinha um tempão, sem nenhuma preocupação, se ia pesar, se ia medir, se ia tomar banho, se ia tomar vacina, nada disso. Isso também foi muito especial. Então eu agradeço a Deus, né, por todos os detalhes, pela forma como Ele cuidou e conduziu todas as coisas. Eu posso dizer como salmista, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Muita saudade de todos. Peço que o Senhor continue, né, nos abençoando e guardando cada um de nós. Em nome de Jesus. Oi, pessoal! Tudo jóia? Eu sou a Liz. Um beijo, ó. Um beijão. Tchau, tchau. Céu e da terra, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Rubem Alves diz: ama a simplicidade, ama a vida, ama a beleza, ama a poesia, ama as coisas que dão alegria, ama a natureza e a reverência pela vida, ama os mistérios, ama a Deus. Ele também diz: a vida não pode ser economizada para o amanhã, acontece sempre no presente. Quero viver enquanto estiver acesa em mim a capacidade de me comover diante da beleza. Essa capacidade de sentir alegria é a essência da vida. E eu deixo essas palavras de viver a vida com alegria, de enxergar a beleza na vida para os aniversariantes de janeiro, de fevereiro e também do mês de março. Eu quero deixar estas palavras para vocês, dizendo que fazer aniversário, que completar mais um ano de vida é um presente de Deus, é uma razão para sermos gratos todos os dias pela vida. Então eu quero parabenizar a todos e também aos aniversariantes do mês de março, que são Flor, Tiago, Anália, Samuel, Yara, Coronel Deb, Nelly, Nereida, Izzy, Keila, Antônio, Gorete e Lígia. Que Deus os abençoe e deixe para vocês também Salmos 37:5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Nesse momento, eu convido que você abra a sua Bíblia aí na sua casa e nós faremos juntos uma leitura bíblica que se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 11. E o tema da leitura diz assim: a entrada triunfal. Então nós vamos começar pelo versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá.
Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: "O que vocês estão fazendo? Desamarrando esse jumentinho?" Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Aleluia! Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Que bom ter a sua presença conosco e que alegria poder compartilhar da palavra de Deus com vocês. Essa palavra que transforma, essa palavra que restaura, essa palavra que nos faz entendermos coisas da parte de Deus que pode
mudar o rumo das nossas vidas. E eu gostaria de começar essa meditação perguntando a você se você já viu um meme, uma brincadeira que é muito comum na internet, chamado de expectativa versus realidade. É muito interessante. É uma brincadeira onde as pessoas fazem um jogo onde duas coisas representadas em fotos se confrontam. A expectativa versus a realidade. E é muito comum, talvez a figura mais comum seja daqueles sanduíches muito bonitos que nós vemos quando vamos em redes de fast food. Você olha aquele sanduíche, é tão bonito, ele é tão saboroso naquela foto e você pede. Aí vem a realidade. Muitas vezes quando você abre aquele sanduíche, tira ele da caixinha, ele não tem absolutamente nada a ver com a foto que você comprou. Comprou pensando na foto, mas a realidade era outra. É interessante como isso fala tanto sobre a nossa vida. E é dentro desse pensamento que eu quero te convidar a caminhar comigo hoje em uma passagem muito especial da Bíblia, que é sobre a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. E o texto que eu quero compartilhar com vocês é o de João, capítulo de número 12, do versículo 12 ao versículo de número 19. E diz assim a palavra de Deus: No dia seguinte, correu pela cidade a notícia de que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Uma grande multidão de visitantes que tinham vindo para a Páscoa tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, cumprindo a profecia que dizia: Não tenha medo, povo de Sião, vejam seu rei, ele se aproxima montado num jumentinho. Seus discípulos não entenderam naquele momento que se tratava do cumprimento de uma profecia. Depois que Jesus foi glorificado, porém, eles se lembraram do que havia acontecido e perceberam que era a respeito dele que essas coisas tinham sido escritas. Muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo e o ressuscitou dos mortos, e contavam esse fato a outros. Destes, muitos saíram ao encontro de Jesus porque tinham ouvido falar desse sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros: Não podemos fazer nada. Vejam, todo mundo o segue. Jesus vai a Jerusalém para cumprir o seu propósito. Nós estamos nessa passagem exatamente há poucos dias, há uma semana mais ou menos, daquele momento crucial da história da humanidade, onde Jesus ele cumpre o propósito de Deus para a sua vinda à Terra e morre por nós, pelos nossos pecados, pagando o preço, lavando nossas vidas com o seu sangue puro, com o seu sangue restaurador, com o seu sangue libertador, nos oferecendo assim, através desse amor incondicional, a salvação. Jesus, ele entra em Jerusalém certo, convicto daquilo que ele precisava fazer. E o ambiente que estava em Jerusalém era um ambiente festivo. Os judeus estavam comemorando a Páscoa judaica e as pessoas vinham de todos os lugares para aquela festividade. Eles estavam se preparando, pois era um tempo muito especial dentro da cultura judaica. No capítulo 11, do versículo 55 a 57, nós podemos ver que lá em Jerusalém já havia um complô por parte dos sacerdotes e fariseus para prender Jesus caso ele aparecesse em Jerusalém. Mas mesmo assim, Jesus, sabendo que aquela entrada em Jerusalém representava para ele morte, mas para cada um de nós vida, ele cumpriu o seu propósito até o fim. O texto nos mostra que o povo
recebe Jesus como Messias, o povo recebe a Jesus Cristo com pompas de um rei. Eram ramos de palmeiras levantados, eram as pessoas correndo, recebendo aquele Jesus que vinha entrando na cidade montado em um jumentinho. O texto nos fala também que o fato de Jesus estar montado em um jumentinho é uma profecia que havia sido dada pelo profeta Zacarias há 520 anos antes de Cristo. Há 520 anos antes de Cristo, Zacarias já havia profetizado que o Messias entraria em Jerusalém montado em um jumentinho, humilde, montado em um jumentinho. E naquele momento, Jesus cumpria aquela profecia. Aqueles que estavam envolvidos naquela ação, os próprios discípulos de Jesus não entenderam que ali estava se cumprindo uma profecia. João nos fala que somente após Jesus ser glorificado, que os discípulos perceberam que tudo na Bíblia, tudo na palavra de Deus, tudo naquilo que Deus tinha escrito para o seu povo apontava para Jesus Cristo, apontava para o Salvador, apontava para aquele que durante 3 anos eles caminharam lado a lado, aprendendo, bebendo da sabedoria, do amor, da graça e da misericórdia de Jesus. João também nos revela que havia um grande burburinho ali naquela festa, pois ao que o evangelista nos fala, o episódio de Jesus ressuscitar a Lázaro havia sido há pouco tempo, e ali ainda havia aquela boataria, aquela notícia se correndo por todos os lugares, e aqueles que ali estavam, então sentiam ainda mais de esperança na espera de que Jesus fosse o Messias. Então, com tudo aquilo que estava acontecendo, a narrativa ainda termina nos mostrando que aqueles fariseus e sacerdotes que estavam preparando um complô contra Jesus, eles ainda ficam mais indignados, dizendo: não podemos fazer nada, vejam, todo mundo o segue. Todos o seguiam naquele momento. E aqui eu gostaria de voltar para aquilo que eu falei no começo, sobre expectativa versus realidade. O povo que esperava Jesus ali, aquele povo que recebe Jesus naquela entrada triunfal em Jerusalém, eles estavam repletos de expectativa. A expectativa do povo sobre Jesus era a expectativa de que Jesus fosse o Messias, um libertador político, alguém que estava vindo para libertar o povo de toda aquela tirania dos governantes políticos, de toda aquela exploração dos religiosos inescrupulosos que agiam somente na busca dos seus próprios interesses. Para o povo, a vinda do Messias era a esperança de libertação, era a esperança de cura dos sofrimentos físicos, emocionais e espirituais que o povo estava vivendo durante aquele tempo debaixo do domínio de Roma. A ressurreição de Lázaro foi a cereja do bolo, era o que deixava o povo ainda mais motivado, mais cheios de expectativas e com mais força para receber aquele Messias poderoso que conseguia ressuscitar mortos, como um líder que vinha para uma rebelião, para liderar um motim e libertar o povo das mãos impiedosas de Roma e dos seus líderes religiosos. A expectativa do povo era aquela imagem de um rei
segurando uma espada, é um rei armado, um rei que se opõe contra os malfeitores, rebatendo a violência com violência. Mas a realidade era um Jesus humilde, montado em um jumentinho, e que vinha e veio e segue vindo para liderar uma rebelião do amor contra o mal, contra a violência, a paz contra a guerra. O povo se encheu da expectativa de que Jesus era um poderoso guerreiro, mas na verdade a realidade era outra. A expectativa era uma, mas a realidade é que eles não tinham consciência e eles não tinham a espiritualidade necessária para entender que a libertação que Deus tinha para eles não era uma libertação momentânea, política, mas era uma libertação eterna. E essa verdade, pela graça de Deus, eu e você sabemos hoje que Jesus veio. Ele veio para cumprir um propósito. Ele veio para atender o propósito de Deus, de libertar, de restaurar, de salvar a todos aqueles que viviam debaixo do peso e da escravidão do pecado. É para isso que Jesus veio. É por isso que Jesus segue vindo em vidas, em famílias, em pessoas que necessitam dessa mesma libertação que o povo almejava naquele tempo. Nós continuamos necessitando dessa libertação, dessa revolução, mas uma revolução do amor, uma revolução da paz em nossas vidas. Por que isso se parece tanto com o momento que nós vivemos? O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, ele caracterizou o tempo em que nós vivemos, que também é chamado de pós-modernidade, como um tempo líquido e de consumo. Em seus livros ele fala que o nosso tempo é líquido, os amores são líquidos, a modernidade é líquida, as coisas são líquidas. O momento em que nós vivemos, nada é feito para durar, tudo tem um prazo de validade. E ele também fala que nós somos uma sociedade de consumo, porque nós aprendemos a sermos ávidos consumidores. Nós queremos consumir tudo o que nos oferecem, nós consumimos até as pessoas. Bauman fala que esse homem desses tempos líquidos, dessa modernidade líquida, o homem dessa vida para o consumo, é um homem que também se torna um produto de consumo. Ele também se vende, ele também como uma linda maçã em uma prateleira de mercado, ele também se oferece e ele também quer usar do outro homem, ele também quer consumir do seu semelhante. Por isso nós vivemos um tempo de relacionamentos tão frágeis, nós vivemos um tempo onde as coisas são tão passageiras. Nós vivemos um tempo onde o outro é visto como alguém capaz de satisfazer as nossas necessidades e corresponder às expectativas do momento. Quantas pessoas não casam e dizem assim, eu casei para ser feliz e eu já não consigo, ele já não me faz feliz ou ela já não me faz feliz, então eu vou atrás da minha felicidade. É o eu. É o consumo, é o querer algo para sanar essa fome dentro de si. Quando o ideal e o natural, inclusive, seria tentar consertar as coisas, o tempo em que nós vivemos nos leva para a descartabilidade. Não me serve, eu descarto. Não concordo, eu descarto. Não me preenche, eu descarto. Por isso, nós vivemos também um tempo de expectativas. Nós nos enchemos de expectativas, de exigências, e nós esperamos
que tudo e todas as coisas se alinhem e correspondam às expectativas que nós lançamos. Jesus, ele nos ensina que ele não veio para ser escravo das expectativas humanas. Aquele povo que tinha uma expectativa tão forte acerca do Messias, teve suas expectativas frustradas, teve as expectativas quebradas. Aquele mesmo povo que recebia Jesus Cristo naquele momento com pompas de rei, era o povo que no final da semana estaria dizendo: crucifica-o, solte Barrabás. Como as coisas mudam quando as nossas expectativas são frustradas. Como as coisas mudam quando o nosso eu não é saciado. Jesus não veio, ele não existe, ele não está aqui entre nós para atender às minhas expectativas. Jesus, ele não veio atender expectativas. Ele veio realizar e cumprir o seu propósito de nos salvar, de nos libertar da escravidão do pecado, de nos dar a oportunidade de vivermos da melhor forma possível, que é viver uma vida em santidade, uma vida direcionada, tratada e restaurada pela graça e misericórdia desse Deus que nos ama com um amor incondicional. Talvez por isso tantas pessoas se percam no caminho da vida. Talvez por isso tantas pessoas se afastam de Deus, porque veem Deus, veem Jesus Cristo como um gênio da lâmpada que necessita, que é obrigado a atender os nossos desejos ou as expectativas que nós criamos. Por isso muitas vezes nós não estamos percebendo, mas nós estamos escravos das expectativas. Nós estamos escravos das expectativas porque nós mesmos criamos expectativas, lançamos expectativas sobre os outros. Nós mesmos também queremos que o mundo e que as coisas e que tudo se alinhe com as expectativas que nós criamos. E as coisas não são assim. Esse caminho da expectativa só nos leva à frustração. Você percebe que é isso que o texto nos mostra? Você percebe que é isso que o texto nos revela? A expectativa e a realidade. Nesse caso, a expectativa criada acerca de Jesus era bem menor do que a realidade de quem Jesus é. A realidade era que Jesus era muito maior do que aquilo que se esperava dele naquele momento. Mas a própria expectativa tem o poder de cegar as pessoas, pois elas só enxergam aquilo que elas querem, aquilo que elas criaram, aquilo que elas desejam. Quem sabe, então, nós precisamos confrontar expectativa não com realidade, mas expectativa com esperança. Por isso, nós precisamos entender o que é ter expectativa e o que é ter esperança. Qual é a diferença entre essas duas palavras? Ter esperança de que algo aconteça é estar aberto para a possibilidade da realização de algo que se espera. Quando você tem esperança, você está sintonizado numa frequência positiva. Você tem a consciência de que todas as possibilidades se encontram presentes. Mas você espera que isso possa vir a ser realizado, embora não haja garantia nenhuma que se realize. Trazendo para a fé, a esperança nossa, a esperança dos cristãos é em Jesus Cristo. A esperança é a resposta da fé. A esperança é saber que diante do caos que nós vivemos, diante dessa situação tão
terrível que hoje nós vivemos e o mundo vive diante dessa pandemia, nós esperamos em Deus. Como vai ser? De que jeito vai ser? De que maneira vai ser? Eu não sei e você também não sabe. Mas nós confiamos nesse Deus que é o socorro bem presente na tribulação, do jeito dele, da maneira dele, da forma dele, no momento dele, ele agirá. Então descanse nele, encha o seu coração de esperança, porque a esperança nunca traz frustração para as nossas vidas, pois a confiança é alimentada pela fé, e a fé produz esperança em nossas vidas. Agora, a expectativa não é assim. A expectativa é contar com algo, com alguma coisa que ainda não aconteceu. A expectativa é quando você cria um enredo, um roteiro na sua imaginação, esperando que as pessoas, o mundo, as circunstâncias correspondam àquilo que você colocou na sua mente. Você cria um roteiro, você cria um script, que as coisas vão acontecer dessa forma, e você espera que tudo colabore com o script que você criou. E quando a expectativa não acontece, você age ou com agressividade em relação ao outro, ou com frustração em relação a você mesmo e em relação às circunstâncias que nos cercam e que não aconteceram conforme nós esperávamos. A maior parte das decepções e sofrimentos nos relacionamentos, por exemplo, são decorrentes das expectativas criadas em torno do que a outra pessoa tem que fazer e de como as coisas devem ser. Talvez nós estamos criando expectativas, criando roteiros para pessoas, criando roteiros para o momento crítico que nós estamos vivendo. Talvez nós estejamos criando roteiros para os nossos cônjuges, para os nossos filhos. E essa criação de roteiros se chama expectativa. É lançar a expectativa sobre a vida dos outros, esperando que os outros cumpram aquilo que a gente desenhou em nossa mente. Isso é uma loucura. E infelizmente nós vivemos nesse tempo da banalização, da expectativa criada e que tem machucado as pessoas, que tem acabado com relacionamentos, que tem acabado com lindas histórias por causa da frustração em não ver as expectativas serem realizadas. Concluindo, será que nós não estamos nos tornando escravos das expectativas? Será que nesse momento, assim como aquele povo que recebia um Messias, mas não recebia o verdadeiro Messias, o Messias que eles estavam recebendo no coração deles era um Messias que se submetia à expectativa deles, quando na realidade o Messias único, verdadeiro e real era aquele que não se deixava ser aprisionado pelas expectativas humanas. Talvez nós estejamos jogando expectativas sobre os nossos filhos. Talvez nós estejamos jogando expectativas sobre o nosso esposo, a nossa esposa. Talvez nós estejamos jogando expectativas no trabalho que nós estamos, nas coisas que fazemos, no governo. Talvez estejamos colocando expectativas em homens que não e nunca corresponderão a essas expectativas, pois ninguém é obrigado a corresponder à expectativa do outro. Então, o convite que Deus nos faz é que, ao contrário da expectativa, nós possamos cultivar a esperança em nossas vidas. E cultivar a esperança é como regar uma planta. Precisa ser cuidada, precisa ser podada, precisa ser tratada, precisa ser aguada para que ela possa vir a se desenvolver. Talvez você esteja afundando nas expectativas.
e deixando todas as esperanças morrerem. Talvez você esteja culpando os outros, culpando pessoas pelos insucessos da sua vida. Insucessos esses que estavam ligados só com expectativas que você criou. Sabe, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele tinha uma frase interessante. Eu li uma frase muito interessante que é dele. Freud tinha uma frase que ele falava aos seus pacientes. E ele dizia assim: qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Será que as nossas queixas, os nossos corações machucados, os nossos corações queixosos, magoados, frustrados, não tem por trás o grande adversário da nossa vida, que somos nós mesmos, que criamos expectativas e pensamos que essas expectativas seriam realizadas e elas não aconteceram. E hoje vivemos momentos de frustrações. Qual é a sua culpa? Qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Há uma história interessante que eu li há muito tempo, uma pequena ilustração de um livro de Max Lucado, que diz assim: era uma vez um homem que ousou falar com Deus. Deus, queima a sarça como queimaste para Moisés, e obedecerei. Deus, derruba os muros como derrubaste para Josué, e eu lutarei. Acalma as ondas como fizeste na Galileia, e eu o ouvirei. Então o homem sentou-se perto da sarça, ao lado do muro, junto ao mar da Galileia, e esperou Deus falar. E Deus ouviu o homem, portanto respondeu. Deus enviou fogo não para a sarça, mas para a igreja. Deus derrubou um muro não de tijolos, mas de pecados. Deus acalmou uma tempestade, não no mar, mas na alma. E Deus esperou a resposta do homem, e esperou, e esperou, e esperou. Mas o homem via sarças, não via corações, via tijolos e não vidas, via mares e não almas. Então entendeu que Deus nada fizera. Por fim, olhou para Deus e perguntou: perdeste o poder? E Deus olhou para ele e disse: filho, perdeste a audição? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém nos ensina que, ao invés de criarmos expectativas, precisamos cultivar a esperança. Esperança naquele que não erra, esperança naquele que é o socorro bem presente em meio às tribulações, esperança naquele que age no momento certo, do jeito certo, nas condições certas, não debaixo da expectativa humana, mas debaixo do seu grande poder, da sua grande misericórdia e da sua compaixão. Esse Deus é o Deus digno da nossa esperança. Esse Deus é o Deus em quem nós podemos confiar. Por isso, como diz a oração de Teresa de Ávila, que já foi cantada durante essa reunião e que será cantada agora ao término dessa meditação, diz assim: a quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Se encha de esperança nesse Deus, que a quem Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta.